Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor e um prazer enorme que estamos reunidos aqui, junto de Deus, junto da espiritualidade superior e, claro, com a companhia de vocês, que sem isso, sem a audiência de vocês, né, nada disso aconteceria. Sem a presença da espiritualidade, então, nem se fala. Então, nosso agradecimento a todos que estão junto conosco neste momento. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, que depois também vai falar um pouquinho, e junto com a espiritualidade superior, para que possamos então fazer o Evangelho no lar. Hoje eu estou um pouco gripada, então a minha voz está um pouco meio estranha, né? Mas vamos lá. Pedimos que vocês deixem, então, junto aos computadores ou celulares, conforme estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Lembrando que o Evangelho é feito sempre uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Ele pode ser feito em família, pode ser feito individualmente ou com amigos. O importante é a união com Deus, né, com a espiritualidade superior, para que junto possamos trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito os comentários deixados, grata também por muitos responderem uns aos outros, né? É sempre importante essa troca. Agradecemos o carinho imenso da Maria do Carmo, que sempre contribui conosco, deixando ali o Evangelho, o trecho do Evangelho que foi lido. Bom, gente, vamos agora então desconectar do mundo que vivemos, das nossas aflições diárias. Vamos esquecer de tudo que possa ter sido inferior aos nossos olhos, aos nossos ouvidos durante esse dia. E vamos agora então entrar em sintonia com Deus, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de muita luz, que tudo que for lido aqui possa ser entendido e compreendido por todos nós. Hoje eu vou ler a prece, que é a contribuição da Adileia Aparecida. Então agradecemos muito o carinho de todos vocês, todos que deixam ali as preces, nem todas a gente consegue estar lendo, mas a gente vai lendo aos pouquinhos. É a prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrage em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistes batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Amém. O autor dessa prece é o autor desconhecido, mas a gente agradece então a Adileia Aparecida. Vamos agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho e Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, eu falei errado?
Falou Evangelho e Espiritismo. Desculpa, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa leitura. Normal eu errar, né? É novo. Eu nunca falo isso. Estamos então dando continuidade ao capítulo 9 e agora o item é o item 6. Diz assim: Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. Aquele que ama o próximo é bondoso para com semelhantes. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter a bondade, utilizam-na apenas como uma máscara para o uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. A essa classe pertence ainda os seres humanos que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso de seu orgulho e de sua opressão. Compensam, assim, o constrangimento a que se submete quando estão fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, pois estes os reconheceriam em seu lugar. Querem, pelo menos, ter temido por aqueles que não podem lhes oferecer resistência. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se pura hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade ou da intimidade, pois ele sabe que pelas aparências podem enganar os seres humanos, mas não podem enganar a Deus. Olá, eu já estou ficando com a vontade de dizer para vocês boa noite, bom dia, boa madrugada. Bem, existe um ponto central em todo esse texto, né? E a gente pode dividir ele em até 4 partes também. Mas o ponto central seria a máscara, né? É um tema que tem raízes profundas em nossa natureza humana. A afabilidade e a doçura. Mas cuidado, nem sempre aquilo que brilha é ouro verdadeiro. Muitas vezes, a benevolência que aparentamos pode ser apenas uma fina camada de verniz sobre nossas verdadeiras intenções. O assunto desse texto são os segredos que estão escondidos nas máscaras que nós usamos. Existe uma visão que a gente pode ter, né? Vamos dizer assim, que é fingimento versus autenticidade. A gente já se deparou, né, com gente que parece irradiar bondade, né? Aqueles sorrisos assim contagiantes, mas que escondem um veneno sutil
por detrás das aparências. A realidade, tá, é que a afabilidade e a doçura genuínas, elas vêm do coração e se refletem consistentemente tanto nas interações públicas quanto nas privadas. O exterior pode ser polido, né, de educação, ou pela educação, né, mais correto, e também pela experiência. Então a gente tem pessoas que conseguem, pela sua experiência, manter um biotipo assim, né? Também pela educação, tem um formato. Mas lá no íntimo, tá? É que existe a nossa verdadeira essência. E é ela que se revela. É só a gente prestar atenção assim nas incoerências, né, entre as palavras, tá? E entre as palavras e ações, né? Aquele colega do trabalho, né, que elogia constantemente a importância da honestidade, mas é frequentemente apanhado em pequenas mentiras. Acho que todo mundo já se deparou com isso em vários lugares, né? Nós estamos aqui para julgar essas pessoas. Estamos para trazer alguns exemplos de modo aleatório e geral. Porque são várias, às vezes são várias razões que fazem uma pessoa agir com máscaras, né? Tanto é que eu usei o termo nós o tempo todo e vou usar até o final. Que na verdade a máscara é para evitar o confronto com a verdade. Então a gente vai ver que as pessoas aparentam ser coisas para não confrontar as verdades, mas a gente observa que o que elas dizem não corresponde à maneira como elas agem. A afabilidade, né, nesse versos aqui, o fingimento, ela é consistente, gente. Ela flui do coração pelas palavras e pelas ações. E contrastando, agora sim, com sorrisos, né, aqueles sorrisos sociais, assim, vamos dizer, né, os sorrisos públicos, entenderam? E aquelas palavras, né, mentirosas que tem por aí. Então, a afabilidade é uma luz interna, tá? Ela é interna. Um outro ponto que a gente pode tirar desse texto é aquele sorriso que engana, aproveitando já falar, né, do fingimento, né, mas o sorriso que engana é a língua que fere, né, muito comum também. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que falam palavras na frente de todos, né, mas basta mudar lá o grupo de pessoas, automaticamente aquelas palavrinhas são flechas venenosas, né? Nas sombras ainda, sabe? Porque tu nunca sabe de quem vem, às vezes tu nem espera de quem vem. Essa dualidade nos lembra a importância de sermos autênticos e verdadeiros. Tanto no nosso discurso quanto nas nossas ações, tá? Então, a afabilidade, gente, não é apenas um mero jogo de palavras, tá? Ela é um modo de ser que vai além, muito além das aparências superficiais. Essas mudanças drásticas de comportamento, uma pessoa que é agradável e prestativa na frente de outras, mas quando está sozinha em um grupo diferente, adota uma postura arrogante e indiferente, é sobre isso que nós estamos falando, essas contradições, tá? Que elas aparecem nas relações interpessoais. Um indivíduo gentil e amigável, mas quando está com amigos, mais frequentemente critica e menospreza critica e menospreza os colegas de trabalho quando eles não estão presentes. Então é isso que é o sorriso que engana e a língua que fere. Outra coisa que a gente tira também desse texto é a ideia do tirano benevolente, né? Nossa, mãe, é muito difícil esse texto porque todos nós já nos deparamos com isso, né? Quem sabe até já não fomos autores disso, né? O tirano benevolente, ele é uma coisa mais... é uma contradição silenciosa, né? Por quê? Porque às vezes a gente encontra nos indivíduos que exibem uma fachada assim, de benignidade assim, em público, mas que em casa, nos seus lares, né,
ou então até nos locais de trabalho, né? Nos locais onde é que ele tem autoridade, lá, algum poder lá, eles se transformam, tá? Parece que eles vêm buscar, sei lá, se vingar ou desforrar, sabe? Aquele autocontrole que eles têm que ter diante de um público, assim, sabe? Que não é aqueles que ele tem poder, tipo família, tipo chefe de algum setor, ou de algum departamento, ou de alguma empresa. No caso, nesse tipo tirano, né? Então, na frente de outras pessoas se demonstra, mas quando está com o grupo dele de afins, ele é completamente diferente. Entendeu? Isso aqui é citado por Lázaro nesse texto. Se transformam em dominadores, né, que impõem as coisas que estão sob seu controle. Mas são máscaras frágeis, tá? Na verdade, tá? Porque a pessoa ainda vai encontrar o seu caminho de luz, né? Mas ela está usando máscaras ainda. Não compete a nós, como eu estou dizendo, né, que a gente julgue, mas para que a gente saiba e não se deixe influenciar por isso, né? A gente percebe que algumas pessoas estão usando máscaras, a gente entende que isso é uma fragilidade, é uma dualidade da natureza humana, que nem eu falei antes. E se a gente fosse focar no outro ponto que esse texto nos diz ali sobre afabilidade, né, é na consistência. Quando falta profundidade nas relações, tá? E isso a gente encontra bastante, né? Se alguém mantém muitas relações superficiais e evita construir conexões mais profundas e significativas, pode estar preocupado em manter uma fachada ao invés de mostrar a sua verdadeira identidade. Então é comum a gente ser superficial com um monte de gente, mas ninguém nos conhece profundamente. Ninguém tem aquele conhecimento de quem somos nós, né? A essência da afabilidade verdadeira, ela está enraizada na nossa integração, gente, com os outros. É ali que tu vai ver a tua essência, até para quem não nota isso, né? Tudo que a gente fala vem do coração, tá? A gente pode até enganar as pessoas, né, com as nossas máscaras, mas a gente não consegue enganar Deus, tá? Então, nessa jornada, na nossa vida aí de afabilidade e doçura, a gente lembra que a verdadeira benevolência, então, não é uma fachada passageira, mas ela é um reflexo do que nós somos de nosso coração, de coração. É o que a gente é, tá? E devemos nos esforçar para que os nossos sorrisos e as nossas palavras se alinhem com as nossas intenções profundas. A gente é sempre observado, tá? Aqui tá cheio de máscara no nosso mundo aqui. A gente já percebeu, né? É cheio de máscara e fingimentos. A autenticidade que brilha mesmo, né, como verdadeira, é uma joia rara, tá? E é valiosa por causa disso. Então vamos transformar isso na gente também, tá? Que a gente possa sair daqui mais inspirado a sermos verdadeiras pessoas afáveis, né? De verdade, irradiando doçura, não apenas nas palavras, mas em cada ato de nossa jornada. Então lembre-se que a autenticidade que nos conecta, tá, entre um e o outro aqui, não apenas entre um e o outro, né, entre nós, assim, mas tem que se conectar com a nossa própria essência, entenderam? Não basta a gente falar e ser, a gente tem que falar falar e ser, né? A gente tem que ter isso dentro de nós, tem que ser consistente, ser nós. Então, seria isso para esse texto que a gente está aqui. Eu encerro meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas, pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento e que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia.
Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que as casas... Obrigado, Janete. Janete fez um esforço aqui, que ela quis participar. Que a casa de vocês seja irradiada com muita luz de paz e de harmonia, que os bons amigos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, junto com o pessoal da equipe da colônia Recanto Irmãos, possam atender a todos aqueles que pediram tratamento médico, a todos aqueles que pediram cura, pediram auxílio em seus lares, mesmo que não tenham escrito seus nomes ali, seus pedidos ali, sejam atendidos só pelo pensamento, só pela vontade, só por assistirem este Evangelho. Que todos recebam a luz, que as casas sejam harmonizadas, iluminadas, irradiadas com muita luz, de paz, de harmonia e de prosperidade. Fiquem bem, exercitem e pratiquem o ser verdadeiro, né? Ser verdadeiramente afável, né? De dentro, que aquilo possa ser realmente de dentro e que isso possa fazer diferença na vida de vocês e de todos que vos cercam e por onde vocês passarem, que é isso que importa. É essa nossa luz interna, interior, que a gente não precisa ser os melhores, nem aqueles que ostentam poder. A gente tem que ser apenas verdadeiros consigo mesmo, sinceros, sabe? Sentir o que está falando e não criando uma situação, criando uma imagem que não consegue sustentá-la e nem vai conseguir, né? Porque as máscaras caem. Mas é comum isso, gente, é tão comum. Por isso que a gente está dizendo aqui, né? Convidando a todos que se inspirem nas palavras de doçura, nas palavras afáveis, né? Mas que isso venha de dentro. E não se esqueçam, né, que a presença maior é observada por Deus, sempre. Não vou fazer comentário hoje no final, tá? Porque não teve perguntas, mas eu quero dar uns parabéns para o filho da Cleusemira Almeida, né, o Gustavo, que vai ser um monge. Que coisa boa, que boa notícia. Espero que ele seja abençoado e seja um excelente monge e que ajude e auxilie muitas pessoas com paz, com amor, com bênçãos. Tá, Cleusemir? Parabéns pelo Gustavo, então. E um parabéns também, agora aproveitando de aniversário, para o Valtoni, filho da nossa querida Oswaldina Castelo Branco, e a Velise Peixoto, tá? Obrigado, fiquem com Deus, fiquem agora com passe musical,
e até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Boa noite, pessoal. Fiquem todos em paz. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br